A gente teve durante o ano várias questões, né, que se referem a técnicos, de escalação, de você, exigir muita carga física dos jogadores, aí você não usou a base, beleza, tem esses pontos aí. Mas aí a gente teve também, durante o ano, várias vezes treinadores do São Paulo, como é o caso do Crespo agora, que ele não consegue montar um time, que fica faltando gente, né? Foi, assim, o maior adversário do São Paulo no ano foi LDU, foi lesões. Dá pra gente, não só culpar as lesões, claro, mas acho que dá pra gente chegar num consenso que isso daí atrapalhou muito o time no ano, né? Com certeza, Senna. Acho que foi um dos fatores fortes, assim, né? E a cada dia que passa a gente tá vendo que, de fato, é bizarro. É muito fora da curva. E se a gente parar pra pensar, cara, faz um tempo que é fora da curva. Se parar pra pensar, desde lá, quando era o Rogério Ceni treinando o São Paulo, já tinha essa história de toda hora o São Paulo tendo uma média de lesões mais alta do que os outros. E é sempre a mesma coisa, sabe? Eu até fiz um vídeo sobre isso ontem, cara. Antes de responder a pergunta, refletindo uma parada, sabe? Eu já tô cansada também de toda hora falar, é o calendário, é o gramado sintético, é o gramado ruim de sei lá qual estádio. Gente, todo mundo joga nesse calendário, todo mundo joga nos gramados ruins, todo mundo joga nos gramados sintéticos. Só o São Paulo que não consegue sobreviver? Cara, você pega a lista de desfalques dos outros grandes times. Mas eu não sei a quantidade de desfalque que tem o Vitória, o Sport. Mas também não é essa a comparação que a gente tem que fazer, né? Porque é outro nível de clube. Mas você pega a lista de desfalques dos grandes clubes, dos principais do cenário do futebol brasileiro, é sempre muito pequena, cara. E ainda que às vezes cresça, chega a 6, 7, diminui, ela cai. Uma hora ela cai. No jogo seguinte ela cai pra 3, né? Às vezes não tem nenhum. O São Paulo não consegue. Então, assim, eu já cansei dessa desculpa de toda hora é o calendário, toda hora é o cansaço, enfim. Então, eu acho que é uma das grandes situações que colaboraram para a temporada do São Paulo ser um fracasso completo. Eu não me lembro de uma temporada tão ruim quanto essa. No sentido geral, assim, sabe? Eu não tô falando só dos resultados. Porque tiveram até um jogo ou outro legal, enfim, bom. Situações muito específicas, né? O São Paulo é eliminado na Copa do Brasil com uma expulsão. Então, você pensa nisso. No jogo contra o Palmeiras também, outra polêmica num momento importante. Então, tem vários fatores que acontecem durante a temporada que podem mudar os percursos, né? Mas eu acho que isso é uma das principais coisas, porque fica difícil para qualquer treinador, mas também acho que existem pessoas lá que têm a função, a profissão delas, resolverem isso. E eu acho que, por exemplo, o Arboleda, o Lucas Moura também, que, o Lucas Moura é um caso muito específico, sabe? Tá todo mundo sem entender nada, basicamente. E o Lucas Moura deve estar entendendo o que tá acontecendo, então nem coloco ele na conta. Mas, por exemplo, os centroavantes, a gente já sabe faz tempo. Estamos sem o centroavante faz tempo. E não tem ninguém. Não chega ninguém. Então, acho que também a culpa não, né? O fator principal, acho que pode ser, sim, essa questão das lesões, mas acho que tem que ter um planejamento e alguém ali para resolver esses problemas. Porque senão vira isso. É uma temporada que é tanta coisa ruim acontecendo que, cara, desculpa, assim, mas acho que não tem mais ninguém com paciência. Porque acho que nos últimos anos sempre foi muita coisa ruim acontecendo. Mas tinha a galera, né, que não mergulhava muito, então não tava nem aí, não analisava muito. Hoje em dia todo mundo já viu que o negócio tá ruim, Tá todos os lados lá dentro. Então, culminou tudo junto, assim. E, obviamente, sim, as lesões elas têm uma porcentagem gigantesca porque os técnicos não conseguem trabalhar, né? O Oliver até brincou aqui no chat, né? O maior adversário foi a LDU ou a LCA, né, Chacon? Porque, é brincadeira, cara. Cara, muito isso, né, cara? Infelizmente é rir pra não chorar, né? Porque o tanto de lesão que acontece é inexplicável. Eu acho que realmente é até um papel nosso, né? Principalmente meu e da Pri, né? Que a gente cobre o dia a dia, né? Fazer um levantamento de qual time teve tanta lesão assim numa temporada e quais foram as causas que foram encontradas, os motivos. O que não dá também é porque recentemente, se eu não estou equivocado, e me corrijam se eu estiver errado, Muricy deu uma amenizada sobre esse fator, né? Não lembro onde que ele falou. Entrevista pra TMC, eu acho. TMC. Que isso faz parte, que é normal e tudo. Mas desculpa, não é normal. Essa quantidade não é normal. Não é normal. E normalizar isso é aceitar que isso vai ser o padrão do São Paulo.
tentar acostumar o torcedor a aceitar essa quantidade bizarra de lesões. E não vou nem falar da lesão, mas tratar isso com normalidade, isso sim é apequenar o clube. Exato. O São Paulo foi uma referência, inclusive no próprio tempo do Muricy treinador, como um time que recuperava. Cara, pô, me estranha muito, é muito estranho pra mim, um cara como o Muricy, que viu um time ganhar o que ganhou, com ele no comando, ser uma referência, os atletas de fora do Brasil, top, elite, vir pro Brasil se tratar no São Paulo, tratar com normalidade, assim, pra mim é uma grande... Eu, como um cara que admirei, torci, fui no estádio, sabe, comemorei os títulos lá do tri brasileiro, né, com o Muricy no comando, não só me espanta e não só me deixa um pouco assim perdido o porquê ele tá falando, mas me deixa decepcionado. Muito. Acho que o trabalho inteiro dele. Assim, porque questionar o que ele tem feito. E essa é uma questão. A gente sabe o tanto de coisa errada aqui lá dentro, o que ele faz pra lutar contra isso também, né? Qual é a função do Muricy hoje? Essa é a pergunta. Que eu me lembre, olha o nível, né? Realmente é difícil de falar. A última vez que eu li... Mas a última vez que eu ouvi falar sobre isso, lá em 2021, era pra fazer integração entre base e profissional. Assim, e sinceramente, ok, mas ele dá uma entrevista normalizando isso tudo, é o que eu tô falando, assim, pra mim, e aí cada um vai ter o entendimento, um vai achar... Pra mim é muito mais um sentimento de decepção. Com um cara que sempre, aqui é o trabalho, parece que vai tudo por água abaixo. Parece que não é aqui, não é trabalho. E que todo mundo criava uma esperança de que fosse assim, cara, agora com o Muricy muda a figura. E isso aí foi com todo mundo, né? Com o Raí. Mas já, pra você ver como Lugano, o negócio tá contaminado, né? Sim. Lugano, entendeu? Então, diferentes gestões, não só essa, mas as passadas também, diferentes gestões que colocam caras de renome em posições teoricamente importantes, mas eles se perdem ao longo do caminho, que é o caso do Muricy e do Lugano também. O Lugano era diretor de relações institucionais. É isso. Não era internacionais? Não sei, pode ser um ou outro. Os dois, pra mim, é meio que... tá aí, meu. Faz parte aí. Pega Entendeu? aquela mesa lá e trabalha. E o Raí teve, dos três, o cargo mais importante, né? Que era diretor de futebol, efetivamente, né? Mas, assim, cara... Não sei se era diretor ou coordenador, mas enfim. Eu acho que ele era diretor. Era diretor também, junto com o Pássaro, né? Gente, a gente não é idiota, tá? Porque é muita coisa. Porque é muita coisa e vai lembrar. mudando ao longo do tempo. Mas assim, o ponto é, eles servem de escudo, geralmente. Esses caras são chamados para servir executivo de futebol. Diretor executivo de futebol, então tá certo. Eles servem de escudo, geralmente, né? Para as gestões. Isso não é uma prática do Casares. Também mas não é exclusiva dele. Últimas aí, As duas últimas, principalmente. E ficam... Agora, me surpreende o Muricy ter entrado nessa barca e ter normalizado essas coisas. Me surpreende e me deixa triste.